Graça e paz, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler 1 Crônicas 23 e 24 e vamos ler Eclesiastes 8. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, Deus santo, Deus todo-poderoso, te damos graças, ó Deus, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, por termos Tua palavra e o Teu Espírito. Pedimos, ó Deus, Tua bênção nessa hora que vamos ler e refletir na Tua palavra. Ajuda-nos em tudo, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. 1 Crônicas 23. Quando já era bem velho, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Aqui é omitido uma série de detalhes, né, dessa transição, mas aqui o foco é mostrar que de Davi foi para Salomão e todos aqueles preparativos que a gente já vem lendo, né? Inclusive agora os turnos e funções dos levitas. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse fim. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram Jeiel, o chefe Zetã e Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3 ao todo. Os filhos de Simei foram Selomite, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate era o chefe e Ziza era o segundo. Jeús e Berias não tiveram muitos filhos e por isso estes dois foram contados como uma só família. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e os seus filhos para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e dar a bênção ao seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Seboel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe, e ele não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Izar foram Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, casaram com elas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, de 20 anos para cima, encarregados do ministério da casa do Senhor. Por quê? Olha o porquê aí. Porque Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães da proposição, da melhor farinha para a oferta de cereais, dos bolos sem fermento,
das ofertas assadas e das misturas com azeite, bem como dos pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem, e sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas diante do Senhor, segundo o número determinado. Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário e deviam ajudar os filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. O que se destaca aqui é o seguinte: não foi Davi quem construiu o templo. Quando Davi faz essa designação de que os levitas deveriam dar assistência à casa do Senhor e trabalhar na casa do Senhor, certamente ele enfatiza essa questão da genealogia que a gente viu, voltando desde Levi, vindo até chegar ali nos dias de Davi. É porque Davi quer se cercar de que homens legítimos, separados por Deus, sejam os ministrantes na casa do Senhor, né? Homens que o próprio Deus já havia separado para essa atuação cerimonial, religiosa no meio do seu povo, né? Então Davi, ele é o pivô de toda essa organização da vida religiosa do povo de Deus, né? Então ele foi um instrumento do Senhor. Ele, por meio dele, veio a paz sobre toda a nação de Israel. Por meio dele veio a segurança da nação de Israel, por meio de valentes, exército numeroso. Por meio dele veio a escolha, a seleção ali do local onde seria o templo de Deus. Por meio dele veio ofertas e doações em altíssimo número, como a gente viu nos capítulos anteriores, de ouro, de prata, de recursos, madeira, tudo em abundância, né? E por ele vem também a designação oficial de que os levitas é quem deveriam ministrar na casa de Deus, não os músicos, tá? Não associe levita com músico. Também, eles também cantavam, tinha um grupo dos cantores, dos instrumentistas, mas os levitas é a tribo específica, separada por Deus para o ministério diante do altar, tá bom? Agora, olha só, ele separou até os turnos, ele organizou tudo. Capítulo 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú. Está recuperando desde lá de cima de Arão, né? Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que era dos filhos de Itamar, Davi os dirigiu segundo os seus deveres no ministério. Olha só, a ênfase está aqui, em Davi. Para o livro das crônicas, especialmente essa primeira parte do livro, que é o primeiro livro das crônicas, Davi tem um papel importante. Você vê que o livro começou com a genealogia até chegar em Davi, e aí como que o reinado se estabeleceu sob o governo de Davi, como aquilo continuou desde o começo até aqui, sempre, ele é o agente. Há um foco muito grande nisso, uma preocupação muito grande de que o povo não perdesse essa referência davídica na vida religiosa. Davi os dividiu segundo os deveres no seu ministério. E verificou-se que entre os chefes de famílias havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar. Deixa eu só fazer um detalhe, falar um detalhe, para não demorar demais. Eu dei uma ênfase muito grande agora sobre Davi, né? Mas é importante a gente entender que, embora a ênfase esteja sobre Davi, a gente vê que há uma mente por trás de toda a escritura, há um autor primário que usou um homem para escrever o livro das crônicas e pôr Davi como agente principal. Por quê? Porque Davi vai refletir o ministério de Cristo.
Então, toda essa ênfase no ministério davídico, na vida dele, na forma como ele conduziu o seu reinado, tudo isso aponta para Cristo Jesus, que é aquele que é por meio dele que acontece a adoração, é ele que providencia todos os meios, ele é tudo no contexto do Evangelho. Tá? Bom, vamos lá, vamos ao versículo 4. Verificou-se que entre os chefes de famílias havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar. 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de famílias dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio, tanto uns como os outros, porque havia oficiais do santuário e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio alternadamente para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte caiu para Jaoiaribe, a segunda para Gedalias, a terceira para Arim, a quarta para Seurim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 14ª para Jaquim, a 13ª, eu pulei aqui, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Opá, a 14ª para Jezebeade, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias e Sias, o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jacameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur, Ibri, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos filhos de Quis, Jarameel, dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Embora o templo não estava sendo construído ali no tempo de Davi, o tabernáculo ainda estava lá no lugar dele e todos esses turnos estavam em funcionamento. E Davi provê que tudo isso esteja em funcionamento adequado, perfeito, para que, quando vier o templo, tudo esteja em ordem para a adoração ser iniciada no templo. Estes foram os filhos dos levitas segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como seus irmãos menores, como fizeram seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Ok? E agora vamos para Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Então, o que o texto bíblico está dizendo é que aquele que tem sabedoria tem um semblante mudado, né? Tem o semblante reluzido e não um semblante duro. É isso que a Bíblia diz. Eu digo a você,
Observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Aqui tem uma coisa importante para a gente observar, né? Para tudo há o tempo e o modo. Sabedoria é saber quando e como falar ou realizar as coisas. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Diante da impunidade, a maldade aumenta. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Olha só, de novo aqui, sempre o foco no temor de Deus. Como é abençoado aquele que teme ao Senhor Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para a descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Ele tentou compreender a obra que se faz debaixo do sol, tentou entender as coisas aqui, o funcionamento desse mundo. E ele falou: eu tentei, por mais que alguém possa se esforçar, não vai conseguir entender. Então a gente tem que temer a Deus, tem que ter o temor de Deus, porque esse mundo não segue uma lógica tão matemática. As coisas não funcionam tão de acordo com as probabilidades. Tem homem mau que é tratado bem, tem homem de bem que é tratado mal, e assim por diante. Ele vê as inconsistências na realidade. É realmente muito difícil entender esse mundo. Nós vemos, especialmente no Brasil, com clareza límpida, isso que está sendo colocado aqui, né? Perversos, maldosos, criminosos, ascendendo às posições mais altas do Brasil, em posições políticas, judiciais, legislativas. O que a gente faz então? Se nada do que a gente vê ao nosso redor faz sentido, o que a gente faz?
temamos ao Senhor. É isso que nós devemos fazer, temer ao Senhor. Não, nada faz sentido. Então vamos temer o Senhor, não vamos dar vazão aos nossos ímpetos pecaminosos, não vamos largar de mão então e viver a vida do jeito que a gente quiser. Vamos temer o Senhor. Ok? Muito bem. 108º dia de leitura bíblica. Que bênção. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até mais, se Deus quiser.